Salve os irmãos, ao Pai do Senhor Jesus, amém? Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias, livro de Romanos, Epístola, Romanos 5. Gostaria de ler do verso 1 até o verso 5. Essa palavra aqui é uma palavra que é muito gloriosa. Ouvi o apóstolo Paulo, através do Espírito Santo de Deus, que nos ensina muita coisa que está, às vezes, coisas que estão, digamos assim, emaranhadas nas nossas vidas, mas e que a gente não tem elucidação total. Capítulo 5, eu vou ler do verso 1 até o verso 5. Todos encontraram? Amém. Todos encontraram? Amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Amém? Vamos sentar. Glórias a Deus. Existe uma importância muito grande de todas as coisas que passam pela nossa vida, e essa eu creio que seja uma das importâncias maiores para cada homem, para cada mulher compreender o fato que o apóstolo Paulo se refere nesse capítulo, que é a justificação. Nós sabemos que muitas coisas, irmãos, elas estão meio que, digamos assim, acorrentadas de alguma forma ao lado, uma força humana, ou um pensamento, uma inclinação humana. Mas quando nós olhamos para Deus, nós precisamos ver que todas as coisas elas estão bem elucidadas, elas estão bem claras. E quando nós olhamos então para esse texto, em que o apóstolo Paulo fala sobre a justificação, nós precisamos compreender o quanto Deus é perfeito e o quanto são necessárias as intervenções inúmeras que Deus tem que fazer na nossa vida para que as devidas coisas sejam corrigidas. Porque uma coisa que está fora da vontade de Deus, presume-se que ela não vai ser aprovada por Deus. Mas por quê? Porque ela está fora da vontade de Deus. O texto que nós temos aqui é um texto que o apóstolo Paulo, esclarecido pelo Espírito Santo, ele deixa bem claro para todos nós aonde que as coisas começam, aonde que as coisas têm a devida relevância, aonde que as coisas não podem ser atropeladas na vontade do homem ou na vontade de qualquer criatura, seja dentro da igreja ou fora da igreja. E por que isso é importante? Porque quando ele fala de justificação, ele está falando de uma legalização. E nós então começamos a ver que Deus é um ser muito perfeito, e Deus é um ser, acima de tudo, organizado, que não vai deixar de maneira nenhuma que as minhas ideias humanas prosperem frente à vontade dele. Então, quando Paulo entra aqui numa situação de explicação aos romanos, ele está querendo dizer que tudo tem um início, tem um fim, mas que é mais admirável nós entendermos que a obra de Deus ela precisa ser compreendida para que eu não venha atropelar, tropeçar ou subestimar Deus achando, bom, isso aqui, irmão Eduardo, vai dar certo. Aí Deus fala no coração dele, isso não vai dar não, nunca, viu? E nunca dará. É porque eu vejo isso, irmão, existe muita coisa presumível do homem, da capacidade intelectual, científica, que eles falam umas coisas absurdas e alguém vai e digere aquele absurdo. Querer é poder. Querer, irmãos, qualquer homem pode querer, mas poder, é claro que não vai ser. Então eu gostaria de começar nesse tema da justificação, trazendo biblicamente a vontade do coração de Deus. E nós vemos esse texto ao qual foi lido, um texto que Paulo, na verdade, com certeza consultou que houvesse a necessidade do homem compreender o início de todo esse assunto ao qual ele começa, justificação. Vamos abrir Gênesis 15. Gênesis 15, ele espelha
a justificação, em que Deus, na verdade, dá ao homem chamado Abraão, para que nós possamos entender onde foi que começou tudo isso, irmã Flávia. Esse é o início da justificação, tá? Diz assim: depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão, e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e seu servo nascido na minha casa será o meu herdeiro? A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é o que podeis. Ele disse: será assim a tua posteridade. E ele criou o Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Quero dizer para os amados irmãos que essa escritura aqui, ela está falando o quê? Que o desejo de Deus é que tudo esteja debaixo da justiça dele. Aqui começa o prenúncio da justiça de Deus. Então ele está dizendo aqui: a isto segundo logo respondeu o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será chegado de ti será o teu herdeiro. Então nós sabemos que o Abraão é o pai da fé. E quando nós temos uma fé salvífica, tudo começa para a honra e glória de Deus, naquilo que é propósito de Deus. Então aqui nesse capítulo é a manifestação primeira da justiça de Deus, da justiça. E quando nós vamos para a palavra de Deus no livro de Romanos, nós vemos Paulo fazendo uma defesa de forma muito profunda, muito gloriosa, sobre a justificação. O que é a justificação, irmão? O primeiro assunto que Deus tratou é sobre a legalização do homem. A justificação pela fé, ela vem através de Deus, claro. Mas nós olhamos aqui e vemos Paulo dizendo: justificados, pois mediante a fé, temos a paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Começamos a entender o seguinte: Paulo está falando de uma obra reconciliatória. O homem havia quebrado, por seus pecados, a sua relação com Deus. Quebrou através dos pecados, e agora Deus abre um novo caminho, ou seja, uma justificação. A justificação é uma obra que chega até a vida de cada homem, de cada mulher. Ele começa a entender que existem diferenças entre as declarações que são colocadas, digamos assim, no processo espiritual, como se fosse a justiça de Deus, e é a justiça de Deus. Então é o processo judicial que Deus assiste a todos os homens. Bom, todos os homens têm que estar justificados. E nós que estamos diante de Cristo, nós começamos a ver que Paulo está no estado vibratório, trazendo para os romanos a elucidação de um fato que muitas pessoas não entendem. Elas acham que o perdão é a mesma coisa que uma justificação. Bom, Deus pode te dar um perdão, mas ainda que Deus te dê o perdão, você pode ir à condenação eterna, porque Ele não te deu a justificação. Porque a justificação é algo em que o homem precisa crer em Deus. Então o fato de você ser perdoado de alguma coisa não anula a obrigatoriedade de todos os homens estarem debaixo da justificação. Mas pastor, o que é a justificação? Quando nós estamos na terra, nós temos que estar olhando para Deus, e nós temos que ver que existe um processo que legalizou vários outros homens no passado, no sentido de que não lhe davam a salvação eterna, mas eles estavam debaixo da obediência de Deus. Então a obediência de Deus é uma legalização que todos os homens têm que ter. Mas no primeiro momento a lei não salva. Mas quando nós vamos para Jesus Cristo, Paulo fala bem claro: justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, nós pensamos muitas das vezes que nós nos entregamos a algumas situações adversas da vida. E nós pensamos que a nossa força humana, nosso esforço, nossa capacidade de nos esforçar, sendo às vezes um bom pai, um bom filho, uma boa esposa, ou um bom marido, ou qualquer coisa, um bom funcionário,
vai fazer assim, olha, você vai receber. Não, você não vai receber nada disso. Por quê? Tudo, irmãos, tem um início. O início de tudo, diante de Deus, é que a pessoa esteja justificada. Pastor, me explica bem o que é justificado. Nós sabemos que Jesus Cristo morreu por um processo. A Bíblia diz que ele se entregou a si próprio. Então teve uma vida inteira de Cristo sobre a face da terra como lembrança. Ou seja, ele era criança, ele era adolescente, ele veio a ser adulto. E por esses longos anos que ele ficou na face da terra, havia da parte de Deus um perfume. Qual era o perfume? A justiça de Deus. O que nós devemos entender é que quando um homem vem para a terra, ele não veio para exalar, aspirar todas as obras que são do mundo. Ele começa a entender da parte de Deus, através de Cristo, que uma obra que exala a fragrância da justiça de Deus é completamente contrária a uma obra em que a pessoa desembarca na terra e agora começa a fazer aquilo que eles ensinam. Bom, ensinam num paralelo, e muitas das vezes, ou na maioria das vezes, tudo contrário a Deus. Então ele aprende tudo errado. Mas como o pastor aprende tudo errado? Veja bem, irmãos, as coisas do aspecto intelectual que você estuda e que você faz profissão de uso de todos os seus estudos, de toda a sua obra científica, didática, amém, todos os homens têm que fazer isso. Mas quando o lado espiritual ele está completamente distanciado, inconsistente com Deus, aí começa o problema. Por quê? Porque o mundo espiritual de Deus, irmãos, é muito mais sólido do que você imaginar aquilo que seja. Podem ficar todos os cientistas do mundo, reunidos no mundo todo, no planeta, no universo. Eles não têm solução para aquilo que é, na verdade, o pecado. O pecado é como se um monstro gigante crescesse dentro da vida da pessoa. Aquele monstro ele vai se aviltando, e ele vai se especializando de uma forma tão abrupta, tão assim, abominável, tudo, e que não há capacidade humana que possa controlar ou consertar esse assunto. Eu estava vendo um podcast esses dias agora, eu estava vendo que os homens, em algum país desses aí, onde o evangelho é proibido de ser pregado, em que os deuses eram os próprios órgãos genitais das crianças, e as crianças se ofereciam aquilo, dando a realidade do pai e da mãe LCD com 7, 8 anos, atendiam clientes e mais clientes, e aquele assunto era, aqueles órgãos se tornaram um Deus para aquelas pessoas. Quando eu olho para o pecado, irmãos, eu começo a olhar que nós fomos justificados por Deus mediante a fé em Cristo. Bom, eles caíram, pecaram, perderam naturalmente aquilo que seriam os dons de Deus ao meu lado, mas eu consigo reconduzi-los a uma obra reconciliatória. Aleluia! Então todos os homens devem entender porque é difícil a magnitude de reconciliar um homem com um homem, de todos pensarem na mesma coisa. Cada um pensa uma coisa, um está aviltado no lado de homossexualismo, outro está aviltado no lado de dizer que isso não é pecado, outro está aviltado em adorar animais, fazer culto para os miquinhos dourados e fazer coisas para o elefante, para o leão, mas eles não estão afeiçoados a Deus. Mas por que isso não pode acontecer, irmãos? A tratativa de Deus que todo homem está legalizado quando ele é justificado por Cristo. Você começa a olhar para Cristo, a obra salvadora, ele entrega a própria vida, ele vai entregar a própria alma, de forma que dentro do processo do projeto de Deus ele venha a ser morto e depois ressuscitado e depois elevado aos céus. Então o que isso mostra? Todo homem justificado, ele não só absorve os aproveitamentos daquilo que Deus mostra pelo seu aspecto judicial, mas ele olha, bom, sucedeu a Cristo que ele fosse morto, mas a Bíblia diz que ele ressuscitou ao terceiro dia, e depois logo em seguida subiu aos céus, está sentado diante de Deus. Esse é o procedimento que vai suceder a cada um de nós. Por quê? Porque nós estamos justificados por Cristo mediante a fé. Aleluia! Mas isso é uma coisa interessante, por quê, irmãos? Você pode olhar para a direita e para a esquerda, você vai ver que as pessoas, Deus lhe confere alguns atos de misericórdia, de perdão. Mas o fato de Deus ajudar alguma pessoa, e o fato de Deus perdoar alguma pessoa, não faz com que ela tenha direito a entrar no reino de Deus. Às vezes a pessoa pensa assim, eu vou fazer um monte de misericórdia. Você vai fazer,
eu vou dar pão, vou dar café, vou dar cachorro quente, vou dar almoço na rua e Deus vai levar para o céu. Mas quem te disse isso? Onde está escrito isso? Paulo está defendendo aqui: justificados, pois, mediante a fé. A pessoa justificada, pois, mediante a fé, atrás da mente dela tem a pessoa de Cristo, tem o Evangelho de Cristo, tem o poder do Espírito Santo, tem a obra em que Deus começa a zelar por essa pessoa. Não é um simples fato, digamos que eu me desvio daqui. Agora o que você está fazendo, pastor? Agora eu estou fazendo caridade na rua. E você acha que a caridade anula o Evangelho de Cristo? De maneira nenhuma. Você pode dar pão, almoço, janta e café da manhã, o dia inteiro na rua para os meninos, andar. Ah, pastor, isso é uma coisa boa, mas não te justifica e nem me justifica. O que justifica o homem é entender que o perdão e a misericórdia de Deus são maravilhosos, mas ele não quer dizer que me anula a minha obrigatoriedade de ser um homem que crê em Deus, na morte de Cristo, no Evangelho de Cristo, no poder de Cristo, e viva como Cristo pensou e determinou pelo Espírito Santo. Uma pessoa justificada, irmãos, é uma pessoa que Deus olha: eu entendo ele, já foi batizado, crê em mim, vive para mim e me entende. Então, o justificado, irmãos, ele não abre mão da justiça de Deus. Isso você tem que entender. Às vezes você está conversando com uma pessoa, ela não vai entrar em entendimento com você. Por quê? Ela não é justificada. Ela não é justificada. Ela não tem esclarecimento do que é ser batizado. Ela não tem esclarecimento de que é ser uma mulher legalizada ou um homem legalizado. Porque uma pessoa que está não justificada por Deus, irmãos, ela está ilegal nesse mundo. Ela não é recebida por Deus, porque a Bíblia diz que Deus não ouve a pecadores. Mas uma pessoa justificada é uma pessoa que o anjo pega. Deixa eu ver o livro aqui, irmã Laura. Está justificada? Vamos ver. Ela realmente está justificada. Ela foi batizada, rebatizada, tem convívio com a igreja e obedece a Deus. Então tem o histórico de Deus. Agora puxa uma pessoa, milhares e milhões, que não tem o lastro espiritual. Ou seja, a situação judicial dessa pessoa é uma situação de ilegal nesse mundo. Por quê? Você não tem data de batismo, porque não confessou a Cristo. Você não tem conhecimento do Evangelho, porque não conhece a obra, nem muito menos o sacrifício de Cristo. Para a pessoa, Jesus Cristo ter derramado o sangue dele na cruz do Calvário, ela não tem a ciência do que é aquele problema. Por exemplo, eu olhei para o Heitor, desse tamaninho. Mas quando eu olho para o Heitor, eu sei que o próprio Jesus, com o qual nós estamos falando, um dia foi daquele tamanho. E ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, junto aos pais, junto à vida. E um dia, aquele Jesus tão pequeno tão quanto o Heitor, se tornou um homem aos 33 anos de idade. E ele sai para o mundo para pregoar a obra reconciliatória do homem com Deus. Quem está entendendo isso agora, Deus? Então, quando você entende uma obra reconciliatória, você vê o autor. Quem é o autor? O autor é aquela criança. Ele nasceu lá na casa de Maria e José. Por anos aquela criança foi criada separada. E aquela criança, ela foi justificada por Deus, porque ele não nasceu no pecado. Ele nasceu da semente dada pelo Espírito Santo. Maria aceitou todas as dificuldades, o próprio Cristo aceitou. Mas você vai sair dizendo que você é o Filho de Deus? Sim, para isso vim, para isso eu vou fazer. Mas alguém chegar na esquina e começar a pregar, dizer que é o Filho de Deus, alguém vai falar: esse não é o Filho de Maria, de José, o carpinteiro? É. Mas como o Filho de Deus? Como ele é o Filho de Deus? Não, ele é o Messias, que está prometido na palavra. Os 700 anos antes de Cristo, de Isaías dizia que era o Messias. Ele é o Messias. Para muitos, Jesus é um absurdo, como a nossa pregação hoje é um absurdo. Muitas pessoas falam assim: mas vocês acreditam neles por quê? Irmãos, a obra de Deus tem uma escritura. Tudo que você procurar aqui do início ao fim, Deus está dizendo: bom, primeira obra que deve entender é quem está legal e quem não está legal. Quando a gente está, digamos, com o nome com restrição no Serasa, você está ilegal para fazer o crédito. Mas é uma coisa de menor valor, ainda que seja uma coisa errada. Mas você sabe que você tem que primeiro quitar o seu débito, para depois restabelecer o seu score, e aí então você tem a condição do crédito autorizado. Espiritualmente, quando Paulo fala de justificação, Paulo está dizendo para eles: bom, vocês não são justificados. Por quê? Porque vocês precisam ser justificados, está falando para os romanos, pois mediante a fé,
Porque se vocês não tiverem fé em Deus, vocês nunca vão ter paz. Por que o homem que não é justificado, ele não pode ter paz? Porque se ele tiver paz, no sentido perene da vida, o que vai acontecer com essa palavra? Essa palavra se torna uma mentira. Então o que nós devemos olhar para a palavra de Deus é que dentro de um aspecto espiritual, nós somos muito privilegiados, irmãos. Por quê? Porque o fato de Deus dar o perdão não significa que perdão é a salvação. Os homens precisam ser perdoados por Deus, precisa que Deus tenha misericórdia de nós, mas a misericórdia e o perdão, elas não anulam a obra de Cristo, tem que passar por Cristo. E aí o que eu vejo nisso, irmãos? Eu começo a ver o quão grande nós fomos abençoados por Deus. Paulo está fazendo um esforço para mostrar aqui, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé, e esta graça ao qual estamos firmes e gloriamos-nos da esperança da glória de Deus. Por que nós temos a esperança de que nós podemos ser salvos em Cristo Jesus, além das promessas? Tudo que sucedeu a Cristo, irmãos, é o que sucede a um homem, é o que sucede a uma mulher, tudo. Bom, nós temos perseguições, angústias e aflições. Temos, tudo bem. Qual é a sua saída? Me entregar para Deus. Qual é a saída? Seguir toda a obra de Deus. O que tem que fazer, pastor? Bom, você tem que primeiramente entrar no entendimento que você vai confiar em Deus, no mundo invisível de Deus. O mundo invisível de Deus, irmãos, quando você confia, quando você crê, quando você entende de Deus assim de uma fé maior, você fala assim: não é possível que um homem de 80 anos vai fazer uma revolução no mundo. Porque gerações e gerações sonharam em subir aos céus, mas não pelo caminho de Cristo, pelo caminho pessoal humano. Só que tem que não há como chegar até Deus e não perceber que Ele criou um patrimônio que não é nenhuma criatura, sabe, humana, que vai dizer quem vai, quem não vem. Ele criou tudo no céu. O céu é meu, e a terra também é minha, e os homens também são meus, e a morte também é minha, e a vida também é minha, as riquezas, tudo é meu. Então, quando eu olho para a justificação, eu vejo Paulo fazendo um esforço para fazer com que não só os homens do passado, mas nós entendamos que nós fomos justificados, ou seja, nós passamos por um batismo do Espírito Santo, batismo nas águas, nós passamos por crer a Escritura Sagrada, nós começamos a eleger Deus como o nosso único Deus. Bom, se Ele está eleito como um todo, diz o conglomerado de Deus, nós começamos a olhar e ver, a justificação não tem nada a ver com a santificação. Sim, são duas coisas diferentes. Justificado é uma pessoa que Deus olha e o anjo, e Deus pede ao anjo: levanta a ficha do Lucas, eu quero ver. Deus, Lucas está justificado, está batizado, tem uma vida com Deus, lê a sua palavra, dobra os joelhos, tem comunhão com o Rei. Essa pessoa está justificada. Então a justificação é uma legalização que você tem entre o céu e a terra. Mas o que se importa? Muitas pessoas não são justificadas. Elas não são justificadas. Por quê? Porque elas precisam passar por Cristo. Enquanto a pessoa não passar por Cristo, não é questão da palavra do pastor, não é questão da palavra da igreja. Em qualquer lugar do mundo, essa Bíblia aqui, ela está jogada, mas ela é uma escritura. E quando o anjo de Deus olha para uma pessoa, seja dentro do avião, seja dentro do carro, seja dentro do trabalho, o anjo passa no trabalho, vê se aquela moça está justificada. Puxa aqui, de forma transcendental, uma moça que está aqui à minha direita, é isso. Ela é loira, de olhos azuis, Dê para mim se está justificado. O anjo rapidamente responde: não tem justificação. O que ela tem, aquela pessoa? Ela não é justificada. Isso você deve olhar como um grande milagre o que aconteceu na nossa vida. Porque nós olhamos a porção maior de uma hegemonia humana. Os homens não são justificados. Por que eles não são justificados? Porque eles entendem muita coisa de forma errada. Alguém entende que de repente, se ela andar de joelhos daqui até Brasília, ela já está perdoada de todos os pecados. Mas alguém vai dizer: mas quem te disse isso? Onde está escrito isso? Em lugar nenhum. Então você andar de joelhos daqui ao Japão ou daqui à Alemanha não te justifica em nada. Por quê? Porque a Bíblia diz que quem justifica o homem é a obra de crucificação de Jesus Cristo.
passou pela obra, tem entendimento, tem poder, tem autoridade da palavra, é uma mulher ou um homem justificado. Isso é claro que fica bem esclarecido para a gente, que nós temos vários assuntos paralelos, periféricos que ocorrem entre nós. Aí nós falamos assim, mas por que aconteceu isso com ela? Ou com ele? Ele não é justificado. E aí? Ele não tem os direitos de Deus. Não tem, não. Ele não tem os direitos de Deus. Na ignorância, como dizem Atos 10, Deus pode até perdoar ele por alguma coisa. Deus pode até ter misericórdia dele. Mas e o que é perdoar e ter misericórdia? Mas isso não desobriga ele de ter Cristo na vida dele. Ter Cristo é você digerir o que Paulo está dizendo aqui para eles. Olha, ter Cristo não é só digerir o bem. Tem momentos que você tem que passar várias tribulações. Por quê? Porque isso convém também no reino de Deus. Porque Cristo, sendo rico, tendo dinheiro para comprar todas as coisas do mundo que quisesse, que não quisesse, Cristo é um homem rico. O reino tem acesso a tudo. Mas a Bíblia diz que ele, sendo rico, se fez pobre. E nós, quando olhamos para a palavra de Deus, talvez alguém diga assim no seu coração: o que passa na cabeça do pastor Sérgio para que ele saia de casa e venha pregar a palavra de Deus há tantos anos? O que passa na cabeça desse homem? É verdade que ele se arruma há muitos anos e vem para cá pregar nos domingos ou nos outros dias? Alguém vai ficar pensando: mas o que passa na cabeça dele, irmãos? Quando nós entramos na presença de Deus, uma coisa deve ficar clara. Quando Paulo diz: não vivo eu, mas Cristo vive em mim, é que Deus vai dando a conotação para a minha vida e para a vida dos irmãos, o que passa na minha cabeça. A obra de Deus é uma obra, irmãos, eterna. Eu tenho que fazer ela até o final. Mas, pastor, me explica por que o senhor pensa nela até o final. Entenda bem uma coisa, irmãos. Quando nós estamos aqui reunidos, nós estamos fazendo aqui a reprodução da justiça de Deus. Então, se eu tenho, por exemplo, meu filho Lucas, ele foi criado nos caminhos de Deus. Desde novo, 6, 5 anos. Eu me lembro que eu levava o Lucas para o monte, ele tinha 5 anos de idade, eu acho. 6 anos, ele viu muitas coisas de Deus pequeno. Então, o que nós fizemos? Nós criamos ele para ser uma réplica da justiça de Deus. Quando você cria um filho na presença de Deus, está criando o quê? Vai ser a réplica. Passaram-se os anos. E ele tem na mente dele, para ele, e talvez para alguns irmãos, para algumas pessoas maiores, que ele queira fazer a pregação da justiça em tudo. Então ele é um representante. Quando eu venho para cá, Deus está me dando a seguinte consciência: você vai pregar a minha justiça. Você vai pregar a minha justiça. Então eu olho, por exemplo, sem querer olhar, mas olho no sentido, no bom sentido. Eu gosto muito de dar exemplo de coisas da justiça da terra. Você olha para o Tribunal dos Homens, lá em São Paulo. Aí você sabe que aqui nas comarcas eles fazem algumas decisões, algumas coisas muito boas, mas são pessoas mais jovens no que diz respeito ao conhecimento jurídico. Eles fazem com que muitos assuntos sejam julgados de forma errônea. Então cometem muitas coisas que nunca deveriam cometer, que alguns são concursados, estrearam, mas não têm aquela experiência toda. Então são muitas coisas mal decididas. Então elas têm o direito de ser reformadas lá no tribunal. E para lá aquelas coisas vão, as obras já escrituradas. Mas o que o homem faz no tribunal? Ele faz com que a justiça dos homens seja devolvida. Então alguma coisa que está inconsistente em justiça, um juiz de forma da comarca vai julgar. Bom, alguém ficou insatisfeito com esse julgamento. E aí o que faz? Alguém vai entrar com apelo. Aí na apelação ele vai tentar julgar no tribunal. O tribunal tem o quê? Lá os homens juízes são mais velhos, são desembargadores, são pessoas que têm mais idade, mais experiência. E ele às vezes te julgam, dependendo do determinado assunto, 5 juízes desembargadores vão julgar esse assunto. 5 aqui, ou 4, ou 3, não sei como que se dá. Eu sei que é em conjunto. Às vezes dá 2-1. Bom, eu julgo a favor e ele a favor, você perdeu. Por quê? Porque foi para o tribunal. A casa de Deus é semelhante. Eu entrei aqui para pregar a justiça. Essa amada irmã Laura, todos sabem que ela tem, bem como meu amado irmão Albino, o desejo de estar ao lado de Deus. Na verdade, eles estão vindo para a igreja. O que eles estão fazendo? Às vezes nem percebem o que eles estão fazendo.
eles vieram fortalecer a justiça de Deus. O que a gente faz aqui dentro é o seguinte: pode ter 5 pessoas. Os juízes lá em São Paulo não são 1000 a julgar um processo. Aqui foi mal julgado? Foi. A pessoa em que o autor disse que não se contentou com a decisão do juiz. O que tem que fazer? Fala com o advogado, entra com o pedido de apelação. Vai para lá. Se lá por acaso eles perderem de alguma forma, ainda tem a possibilidade parcial de levar para uma outra esfera e depois para outra, o STF, aí isso aí acabou. Só lá na questão internacional. Espiritualmente eu quero trazer para você o seguinte entendimento: o perdão é o perdão, a santificação é a santificação, e a justificação é outra coisa. A justificação é a pessoa que está legal, mas a pessoa tem que entender, bom, então que estou legal, então eu paro, irmã Kelly? Não, você já chegou até aqui, você está justificado, mas e agora? Você tem que trazer essa justiça a outras classes de pessoas. E aí a sua obrigação, só quando você acabar na terra, Deus vai dizer, agora acabou. Por quê? Pegou a minha justiça até o final. Todas as vezes que você estiver dentro da sua casa, você tem que lembrar o seguinte: Jesus morreu, sim, e daí? Mas a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. Foi bom para ele? Foi, mas também foi bom para mim. E depois do terceiro dia, a Bíblia diz que ele foi levado aos céus, está sentado à direita de Deus. Então, o que sucedeu a Jesus, em promessa dada na Escritura Sagrada, pode suceder a todos nós. Os homens da antiguidade não entendiam isso, mas nós que estamos numa geração, nós devemos entender que a justiça de Deus é uma obra de comprometimento com o próprio homem. Assim como o tribunal dos homens fecha lá sábado e domingo, porque não há trabalho, naturalmente, pelo menos a público parece, mas o tribunal de Deus não fecha. Então não fecha. E daí, o que acontece? Todos os dias tem alguns homens que estão morrendo sem justificação. Quando eles depararem com Deus, é simples. Qual é o número desse? 2684. Tem justificação. Tem justificação? Então é aquele lugar lá. Aí o anjo fala, qual é o próximo? 2685. Vê se tem justificação. Não tem justificação. Por favor, lá do lado. Então entenda bem, quem é justificado goza de uma vida, não só nos dias de hoje, diferente do que não é justificado, porque quando você fala de justificação, irmãos, houve morte, houve derramamento de sangue, um esforço gigantesco de Deus, em que as angústias acompanharam a Deus, aqueles momentos terríveis dele estar aqui em cima, lá no alto, olhando. O que vão fazer com ele agora? Agora vão abrir os braços e ele vai ser colocado naquela cruz. Meu Deus. E daí? Daí que ele vai ser vituperado, vai ser humilhado. Mas por que aconteceu isso? Mas entendam bem que o nível de Deus é um nível inalcançável, se assim a gente pode falar. Porque o nível de Deus é um nível de um Deus. Ele pensa completamente diferente de todas as possibilidades intelectuais que o homem tenha como pensar. Você pensa racionalmente, como eu, mas quando chega ao nível de um Deus, ele tem que honrar o reino com toda a santificação, com toda a pureza. Ele começa a olhar na terra e fala, quem é que pode fazer um sacrifício? Homem? Não dá. Nem que se eu queimasse 1 milhão deles, daria. Por quê? Eles são impuros. Eles pensam as coisas mais cruéis, mais enganadoras. Eles têm uma doença crônica que não pode ser curada. É como você orasse para um leproso e alguém falasse assim, você está precisando de sangue todo. Olha só, ele está leproso, mas você acha que eu posso fazer uma transfusão de sangue com você? Não, eu sou todo, não. Mas peraí, ele é só leproso. O sangue dele dá para colocar em você. Não, eu não quero. Por quê? Porque o sangue do leproso vai me contaminar. Deus é uma pessoa que vive ao redor da santidade. Nenhum dos teus pensamentos ou dos meus pensamentos convém a Deus que, sabe, venha a contaminar aquele ambiente de santidade. Olha, você não quer que o leproso coloque o sangue dele em você. Deus não é obrigado a receber nenhuma mulher, nenhum homem contaminado com o pecado. Por quê? Eles começam muito bem, mas daqui a pouco eles se unem e se dilatam, se dilaceram uns aos outros.
Alguns consomem o próprio filho, matam o filho. Os pais matam os filhos e os filhos matam os pais. Eles têm as obras de orgia mais horrendas que você possa imaginar. Então, quando você começa a ver Deus, por que Ele não quer? Aqui com a gente não sabe. Por quê? Eu quero que eles estejam primeiramente justificados. E depois de estarem justificados, comecem a entender que precisam apregoar a justiça de Deus. Por quê? Porque o mundo seria muito melhor se os homens apregoassem a justiça de Deus. Mas por rejeitarem a Deus, eles têm um mundo que merecem. Eu não fico nunca iludido de que um presidente vai ser superior à Escritura. Nunca! Para mim, se entrasse o A ou o B, é a mesma coisa. Mas como, pastor? Ele não pode fazer nada. Porque a palavra de Deus diz, primeiramente, o homem tem que estar justificado. Ora, um homem que não é justificado, irmãos, ele pode ter o trabalho, ele pode ter a família, pode ter tudo. Mas quando entrar na hora em que ele veja que a vida dele não é tão sólida, ele vai começar a ver, acho que a minha cápsula pode ser desconectada. É como Deus tivesse aquela fiação e deixa você trabalhar, deixa você fazer isso e aquilo. Mas quando você começa a irritar, quando você começa a trazer o seu jeito selvagem, Deus fala, tivesse justificado, não estava com essa cabeça, nem com esse coração. Mas aí o que acontece? Possa ser que Deus salve e possa ser que Deus não salve. Mas por que o senhor diz isso, pastor? Deus não tem interesse, irmãos, de que ninguém se perca. Ele ama todas as pessoas. Ama de um jeito que basta assim. Para que eu nasci? Para dar continuidade à justiça de Deus. Por que eu tenho que viver? Porque eu preciso dar continuidade aos pensamentos de Deus. Eu sou pessoa de Deus, eu sou patrimônio de Deus, como as estrelas, como o sol, como a lua, como os ventos, como os terremotos, como os vulcões, como os peixes. O que você é? Patrimônio de Deus. Então eu tenho que fazer a vontade de quê? De Deus. Até onde? Até onde ele achar que deve desconectar esse corpo carnal por um corpo espiritual. E aí? Vou viver eternamente ao lado de Deus. Quando as coisas estão entendíveis, você começa a ver que Deus é uma pessoa perfeita. Quando Paulo fala aqui de uma forma em que a vitória de Cristo é a vitória de todos os homens. Bom, ele venceu. Pronto, venceu. Imagina uma criança levar 15 anos. E agora? Está quentinho, hein? Agora já está adolescente. 15 anos? Sim, 15 anos junto com a mãe e com o pai. Aprendendo de Deus. A Bíblia diz que aos 12 anos ele dava aula acerca da lei de Deus. Então o coração dele era um coração perfeito, não havia pecado nele. Porque você cria uma criança ensinando tudo de Deus. Aquela criança, irmãos, pode ser uma criança que tenha coragem para fazer tudo, mas ela não vai ter medo de nenhuma criança. Não vai ter medo da vida, não vai ter medo, porque ele sabe a verdade. Então, quando nós estamos na casa de Deus, nós sabemos aqui, por exemplo, acontece uma fatalidade, e as pessoas falam uma fatalidade, mas é a vontade de Deus. Pastor Sérgio morreu. Claro, irmãos, que eu estou brigando para me salvar, não estou dizendo que estou lá, mas uma coisa eu sei, sou justificado. A justificação tem outros processos. Por quê? A Bíblia diz que nós devemos pregar o Evangelho para outras pessoas. É verdade, irmãos, que às vezes a gente não consegue pregar o Evangelho nem 5 minutos, porque as pessoas são selvagens, elas não querem a Deus. Então, mas assim ainda, Paulo está fazendo uma força para dizer para os romanos, olha, vocês não são justificados. Por que nós não somos? Vocês não são justificados. Justificar é um processo que vem mediante a fé, em que você tem, primeiramente, o quê? Uma reconciliação com Deus. Um dia da minha vida, eu tive um pouco fora de Deus, então eu não estava bem com Deus. Porque eu estava na obra no início, mas eu não entendia por que eu tinha que orar. Eu não entendia porque eu tinha que jejuar. Olha, irmãos, as mulheres nos dias de hoje vão ao cabeleireiro 5 vezes por semana. Uma hora vai pintar o cabelo, outra hora vai pintar a unha, outra hora vai pintar a unha do pé, outra hora vai fazer massagem, outra hora vai fazer botox, um monte de coisa. Ninguém acha que isso é uma escravidão. O que você vai? Vou pintar meu cabelo. O que você vai fazer? Vou tirar a pintura do cabelo, vou pintar de outra cor. O que você vai fazer? Vou pintar a unha. E agora? Vou tirar a unha. Isso é uma escravidão tão grande, mas a pessoa não vê. Mas agora, Cristo? Olha, vai ter reunião da igreja dia tal. Vai ser questão da igreja. Vai ter o quê? Consagração. Vai ser dia tal. Os irmãos vão fazer um culto dos varões. Você observa a disparidade da pessoa que está no mundo. Ela não acha nada disso um problema. Ela é 200 vezes no cabeleireiro, ela é 300 vezes abalada, ela tem, ainda tem que dançar lá.
que você tem que fazer? Vou dançar, tenho que dançar 3 horas com várias pessoas. E você? Eu quero ficar com algumas pessoas. Vou beber, vou beijar umas 10 pessoas. E cerveja? Eu quero tomar umas 5 latas, 10 latas. Isso não é escravidão. Agora, Cristo, quando você vê a obra, o que ele vai fazer? Vou te cobrir. Vou cobrir você por um processo judicial. Vou te abençoar. Vou te ajudar. Vou te abrir os teus olhos para você olhar uma pessoa, você não ficar estarrecida. Por que ele está passando por aquilo? Irmãos, não importa o que tem de patrimônio financeiro. Não importa o que tem de influência, se fala 5, 6 idiomas. Não importa qual é a influência sobre o terreno, sobre o universo. Irmãos, a justificação é uma lei de Deus. Então, quando você olha para uma pessoa, você fica assim: nossa, por que ela está fazendo isso? Irmão, está endemoniada. Quantas vezes eu vejo pessoas nas ruas endemoniadas, bêbadas? O que ele está fazendo? Não tem justificação. O que pode acontecer com ele é isso. Então aí nós começamos a avaliar, pastor, quer dizer que a legalidade judicial de Deus está prevista aqui em Romanos 5, exatamente isso que Paulo está falando. E qual é o valor que isso tem para a gente? Irmãos, a Bíblia nos mostra com muita clareza o porquê que qualquer situação diabólica pode levar a uma situação muito difícil para o homem. Mas nem tudo que eu vejo é diabo. Muitas vezes eu vejo alguma coisa, eu não estou vendo o diabo mesmo naquilo. O que você está vendo? O cumprimento da palavra de Deus. O homem começa a falar 200 mil palavrões. Começa a se achar que manda e desmanda. Começa a se achar que resolve. Aí Deus fala: se ele tivesse entendimento de Deus, é claro que ele não estaria fazendo isso. O que Deus quer fazer é eliminar toda a possibilidade do homem não ser condenado. Há um amor diante do coração de Deus, porque o homem nunca viu aquilo que vai passar lá na frente. Por que ele vai passar? Irmãos, o pecado é a obra gravíssima que você faz contra um Deus. Eu estou pregando a palavra há mais de 20 anos, e é bem verdade que nós jogamos várias pessoas para Cristo. Algumas permaneceram, outras não permaneceram, mas a minha obrigação é: prega a justiça de Deus. Prega a justiça de Deus. Porque veja bem, e você que está me ouvindo, tem que entender o seguinte: pode estar o mundo todo virado, eu estou sozinho, mas Deus vai falar na palavra e vai me confortar: mais vale uma alma salva do que o mundo inteiro perdido. Então você tem que entender que às vezes você quer ser igual aos outros. Você não é igual aos outros, você não vai gostar das coisas que eles gostam. Mas por que eu não vou, pastor? Você nasceu de novo. Você nasceu de novo. Você não pode gostar das mesmas coisas que eles gostam. Você não pode gostar de ver um homem traindo a mulher, sabe, do outro. Oba, estou ficando com a mulher dele. Estou ficando com a mulher. Você acha graça. Mas peraí. E a honra daquele rapaz? E a honra daquela mulher que vai passar a ser nada? Ninguém nunca mais vai querer aquela mulher para nada. Por quê? Porque ela foi desonrada. E o outro está assim, sem entender nada. Mas quando você olha para a palavra de Deus, você fala: peraí, esse pecado é grave, ele vai pagar por isso. Vai pagar. Esse rapaz enganando as moças, fica noivo com 4, 5 mulheres. Você acha que ele não vai pagar? Está há anos, como eu já vi isso. Eu vi um rapaz ficar 10 anos, como eu já falei para vocês, e almoçava todos os dias e jantava na casa da amante. Eu falei para ele: e aí, Roberto, tudo bem? Tudo bom. Eu brincava aqui: já teve lá? Já fui só almoçar, mas depois eu vou passar lá e janto, depois eu vou para minha casa. Jantava 2 vezes e almoçava 2 vezes, e tinha que fazer outras coisas 2 vezes. Só quero dizer para você que isso é o pecado. Mas quando nós avaliamos de onde Deus nos tirou, você começa a falar assim: então quer dizer que eu fui legalizado sim. Você foi legalizado para a honra e glória de Deus. Mas isso não exime você de dar continuidade na justiça de Deus. Eu vejo muito claro: todos os juízes trabalham no tribunal. Depois de algum tempo, eles se aposentam do tribunal ou vão para alguma escala maior, um STF da vida, um CNJ. Depois eles já estou com 60 anos, fui recomendado para estar aqui no CNJ ou no STF. Às vezes alguns trabalham até os 75, 80 anos lá, é muito comum a gente ver. Aqui na casa de Deus é igual. Cada mulher, cada homem que entra aqui tem que entender: o que você vai fazer aqui? Eu vim tratar da justiça de Deus na minha vida, porque eu tenho muita facilidade de estar pregando para os outros,
Mas amanhã, irmã Flávia, eu posso ser aquele que me desviei da justiça de Deus. Verdade. Então a justiça de Deus, irmão, deixa você muito rico. Porque quando você entra aqui, você vai ver assim, mas, pastor, por que são tão poucas pessoas que querem a justiça de Deus? É declarado na Escritura: estreito e apertado é o caminho que leva ao céu, mas são poucos que andam por ele. Então entenda a mesma coisa, irmãos. A sua vida, Deus vai fazer um jardim ao teu lado, que a Bíblia diz que nós somos como jardim particular de Deus. Deus olha toda a humanidade contaminada. Eu não posso nem olhar. Estou olhando ali, né, homossexualismo, mulheres, homem com homem. Então Deus não pode olhar aqui, mas Ele olha para o lado de cá. Aí vê 3 irmãs vivendo uma vida para prosperar a justiça de Deus, não só na vida delas, mas na vida dos outros. Então eu coloco minha vida em favor dos outros. O que você vai fazer? Eu cedo os direitos da minha vida para Deus. O que você quer fazer, Deus? Faz então com a minha vida. Por quê? Você, quando chegar no céu, uma homenagem da parte de Deus, dos anjos, vendo, foram 40 anos que aquela mulher viveu de joelhos, 40 anos que aquela mulher não se prostituiu, 40 anos que aquela mulher não entrou em pecado. Aquela mulher é uma mulher muito resolvida. 40 anos que aquela mulher levou a cruz, mas ela sabe, um dia vai acabar. Essa amada irmã Laura orou por anos, 11 anos que ela falou para voltar, mas ela falou: seja feita a tua vontade. Ele não ouviu nem no 5º, no 6º, nem no 7º, no sentido da providência, mas ele falou: vou guardando. Chegou a resposta. Agora não importa se ficar em 10, 20, 30 anos, importa, irmãos, que você tem que ter um entendimento que você está vivendo todo esse tempo, e você vai para a igreja e você olha, irmãos, estou com um compromisso com o próprio Abraão. Eu estou com um compromisso com o próprio Cristo. Ele tinha 30 anos. Cristo ia para a balada, Cristo ia procurar a mulher do vizinho, Cristo ia procurar as coisas erradas. Não. Vou pregar a palavra do Senhor. O que Cristo queria? Tem que fazer a vontade dele, para quanto mais pessoas se salvarem na justiça, mais pessoas são justificadas, mais pessoas não são iludidas. Porque muita gente, irmão, sai por aí com um carrinho, com todo respeito, com um angu, carne moída, cachorro quente, Coca-Cola, e vai pelas ruas fazer um pouco de caridade. Está errado, pastor? Não. Mas não salva ninguém. Nem se o diabo passar o dia inteiro entregando cachorro quente, Coca-Cola, ele entra no reino de Deus. Nem se ele passar o dia inteiro, dia e noite. Por quê? Ele já foi julgado. Falta ser apenas executado. Nós estamos vendo aqui que a palavra está bem clara na teologia dada por Deus ao apóstolo Paulo. Aí ele diz aqui, vou terminar já, irmãos. Aí ele está dizendo aqui, no verso 3: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Irmãos, entenda bem, olha. Eu li um texto hoje que vem do Jeremias profeta. Existem coisas que você está vendo que não resolveu, mas aí a tribulação entra na sua vida. O que eu vejo biblicamente, da parte de Deus em Cristo? Por que a tribulação entra? Jesus Cristo foi a pessoa mais atribulada que esteve nesse mundo. Nunca ninguém foi mais atribulado que ele. Nunca. O fato de Jesus ter sido atribulado, os irmãos não gostavam dele, os vizinhos não gostavam dele, as pessoas não acreditavam nele, os discípulos, inclusive alguns, o traíram. Algumas pessoas olhavam para ele e diziam: já vem esse negócio de Deus. É a mesma coisa que acontece hoje. Às vezes eu estou silencioso, calado. Cheguei agora, quando viajamos, o rapaz falou assim: nunca me viu. Eu cheguei perto dele para perguntar o preço do negócio de uma charrete, e ele falou para mim assim: se eu dar uma palavra, eu estava vestido normal, tá de terra, não, tá, irmão? Depois você pensar, tá de terra, não, tá de terra. Falou assim: pastor, abençoa a gente com um passeio de 50 reais. Aí tinha me falado uma coisa antes, 70. Eu falei: não, vou embora, depois a gente fala. Abençoa a gente com o pastor. Ele sabia que era o pastor. Eu falei para ele: não. O Espírito Santo de Deus, depois o rapaz me disse que ele parece que era cristão. O Espírito Santo de Deus, irmão, que vai abençoar vocês, quando vocês começarem a entender que não dá para peitar Deus. Para de querer peitar Deus e faz o que Ele quer, que está escrito. Eu não faço o que minha mãe me manda, se ela estivesse viva, nem o que a Rosângela me mandou. Eu falo: está escrito aqui. Mas por que eu tenho que tratar bem ela? Eu sou filho de Deus.
Deus, ela também é. Ela está justificada, meu filho também está justificado. Então é uma convivência que eu não posso tratar como um bicho, brigar, gritar. Peraí, ela também está justificada. Aleluia. Jesus derramou o sangue dela, ela está aproveitando a oportunidade, como eu estou aproveitando. Mas quando você tem uma situação em que você não valoriza isso, você está, estou na igreja, peraí, você está legalizado? Deus está querendo dizer o seguinte, olha, chegou a um ponto que todo mundo está legalizado? Amém. E agora, irmã Flávia? Agora chegou a hora da tribulação. Aconteceram as coisas aí desagradáveis. Cristo foi uma pessoa que todos zombavam, riam dele. Se ele não tivesse o Espírito Santo de Deus, a força que Deus deu a ele, ele não tinha motivo nenhum de alegria. O que você vai fazer? Vou pegar o Evangelho. Vai fazer o quê? Vai anunciar a salvação. Vai anunciar a salvação que é possível só somente por Deus, pelo Espírito Santo e por mim, que sou o Salvador da humanidade. Aleluia. Mas você vai pegar os pergaminhos? Vou levar. Estou indo para Cafarnaum. E lá? Um lugar de incrédulo. Eles são incrédulos ao extremo, não acreditam em nada. Eles acreditam que vão me atropelar com os prazeres do mundo, e com o conceito, e com a filosofia do mundo. O que você tem que entender é o seguinte: eu estou aqui. Nem o diabo me atropelou aqui na minha vida. Há 20 anos eu expulso demônios. Eu não estou falando isso para me gabar. Estou querendo dizer para você, eu vi alguns homens que o diabo atropelou, como vi outros também que o diabo nunca nem tocou. Mas por que eu quero fortalecer isso para os irmãos? Você, quando é justificado, você é outra pessoa. Deus olha para você com carinho. Ele acreditou no meu filho, que derramou sangue, entrou em angústia, entrou em aflição. Então essa obra aqui, por que me dá a graça de entender? Porque muitas das vezes, quando você vai pregar para uma pessoa, você vai ter o sentimento que ela não é uma pessoa normal, ela é como se fosse um louco, a cabeça dela está blindada, não entra nada. Mas e aí, pastor? A Bíblia diz que nada nos separa do amor de Deus. Mas o fato da gente ver a pessoa assim, a gente tem que ter mais amor. Mais amor. Por que Deus me dá mais amor? Porque eu estou com pouco. Estou perdendo minha paciência. Me dá mais amor por ela. Mais amor, mais amor. E aí eu começo a olhar para a pessoa e eu vejo, não é justificada. E aí, a fúria de Deus está sobre a vida dela. Por quê? Porque ela não é uma pessoa ignorante, ela é uma pessoa rebelada. Você veja bem, quando uma pessoa prende, o delegado prende uma pessoa, alguém vai dizer assim: mas delegado, todo dia você prende, não era melhor deixar tudo solto? Não. Tem que continuar aprendendo, fazendo a justiça. Todos os dias, irmãos, Deus faz justiça na terra. Ela estava há 11 anos, os dois. Quando é que nós vamos abrir? Imagina os dois conversando toda noite, há 5 anos, 7 anos atrás. Aí o Albino vai dizer assim: não, se eu soubesse, não tinha pedido para Deus, mas agora, vamos ficar assim, vamos pela resolver. E o Albino um dia me disse: pastor, uma coisa que eu nunca mais vou fazer é pedir que Deus me coloque em algum lugar. Deus, faz a tua vontade. Depois de 11 anos, Deus respondeu. O que nós temos que entender é que você, como justificado, você deve entender o outro que não é, com amor, porque Deus derrama o amor dele. Está dizendo que na tribulação, às vezes você tem uma pessoa do teu lado, um filho que te angustia. Graças a Deus eu não tenho esse problema, mas tem gente que tem problema de buscar o filho lá na boca de fumo e voltar. Aí alguém vai de novo, vai buscar lá no botequim, vai buscar lá na prostituição. Alguém fala assim: eu não sei o que eu fiz para merecer isso. Não, você não fez para merecer isso. Aliás, a sua vida inteira é de pecado. Você merece isso, pô. Mas pastor, o senhor está sendo duro. Não, irmão, não é isso. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. O fato de nós sermos pessoas que temos que pregar a justiça de Deus, nós temos que entender o seguinte: por que as pessoas passam tanta coisa? Irmãos, elas não se legalizaram. Elas estão sendo perseguidas. Os países aí em que as pessoas não querem Cristo, o que eles falam? Prende todos eles. Se eles não confessarem que abandonarem a Cristo, a gente mata. E se não, deixa preso. Mas são mulheres, não, tem que ficar preso. Nós não queremos esse negócio de Cristo no nosso país. Então as pessoas ficam presas ali 1 ano, 2 anos, 3 anos. Mas por que você está preso? Eles querem que eu confesse que eu não confio em Cristo. Meu Deus. Nós estamos num país livre e podemos fazer melhor, maiormente para Deus. Nossa vida será melhorada, nossa vida será abençoada. Eu entendo o seguinte, irmãos: eu não tenho que querer, visto que Deus vislumbrou os nossos olhos. Isso aqui é uma exposição bíblica. Da mesma forma que Deus deve fazer uma exposição para você, biblicamente, você tem uma Bíblia, eu também tenho.
olha o que está escrito na minha Bíblia e vê se é diferente da tua. Então quer dizer que é só olhar, porque a minha Bíblia é a Bíblia que está espalhada por milhões e milhões de homens. O que a gente tem que fazer? Olha o que é a Bíblia. Ele está dizendo, e não somente, mas também nos gloriados nas próprias tribulações. Mas pastor, tem que ter alegria. Irmãos, eu várias vezes tive dores tremendas. Eu orava, Senhor, seja feita a tua vontade. Eu nunca oro para Deus fazer a minha vontade. Tira essa dor de mim, não. Eu tenho certeza que eu tive dores tremendas. Eu tive uma dor de um dente que eu fiz, um implante, e infeccionou o implante. E passaram um remédio errado, que não tinha potência suficiente para poder controlar aquela dor. Eu entrei num desespero, parecia que eu estava já em outro mundo. Mas em nenhum momento eu pedi a Deus para tirar. Eu falei, faz a tua vontade. Faz a tua vontade. Se é que eu tenho que sentir dor, faz a tua vontade. Faz a tua vontade. Porque eu sei que se tu desejares que eu não tenha essa dor, passa na hora. Então, irmãos, é uma obra em que você tem que ter perseverança e fé. Se ele achar que eu tenho dor, é claro, se eu tiver uma coisa para me cuidar física, eu não vou entrar no relaxamento, não é isso? Eu estou dizendo alguma coisa que já foi substancialmente resolvida, factível, já fez tudo. E agora? Só a vontade de Deus. Aleluia. E a palavra dessa manhã fica para você entender o seguinte: nós entramos nessa igreja, fomos nascidos de Deus para pregar a justiça, porque você imagina quantas pessoas, irmãos, quantas mulheres morreram nas mãos de um homem, e quantos homens morreram nas mãos de uma mulher. Eu me lembro que um homem, ele era um engraxate lá na Praça Mauá do Rio, e aí eu sempre engraxava o sapato lá, e aí eu senti falta dele na cadeira, eu engraxava com ele. Aí eu falei assim para o outro engraxate: e o rapazinho daí, o senhor, você não soube? Eu falei: não, ele morreu? Então, mataram ele. Como foi? Ele tinha uma amante na Central do Brasil, e às vezes ele dormia em casa, e outros dias ele dormia na casa da amante. Um certo dia, não sei o que deu lá, a amante era mais nova que ele. Você lembra que ele já tinha uma idade, né? Ele tinha uns 70 anos. E ele tinha uma casa com uma moça bem mais nova, e a moça jogou água quente nele, e ele morreu. Se ele tivesse debaixo da justificação em Cristo Jesus, ele teria outros pensamentos, porque seria outra criatura. Então eu quero que você saia daqui avaliando quanto Deus é bom conosco. Porque enquanto milhares e milhões de pessoas não têm essa concepção, esse entendimento, até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos de novo e agradece.